Nesse vídeo, eu pretendo conversar com você sobre o momento político e principalmente espiritual que o Brasil atravessa. Antes disso, eu quero ler uma passagem que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 33. Leia comigo. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. O livro do profeta Ezequiel é claro ao nos dizer que quando o atalaia sabe ou vê que a espada vem, que o perigo vem sobre o povo, e ele não toca a sua trombeta, não avisa o povo, pois essa é a função do atalaia, então se perecer uma vida, Deus requererá essa vida da mão do atalaia. Por esse motivo, eu quero conversar com você sobre o momento que o Brasil está atravessando. Nós estamos no meio de uma eleição presidencial. De um lado, nós temos um candidato do PSL, o Jair Bolsonaro, e do outro lado nós temos o Fernando Haddad do PT. É óbvio que você que é cristão, você, um ser inteligente que é, sabe muito bem que o candidato Bolsonaro é o melhor para o nosso país, é o melhor caminho para o nosso país, tanto pelas suas propostas conservadoras, em defesa da família, contrárias ao movimento LGBTS, ao movimento do homossexualismo, contrários à implantação do comunismo no país, um candidato que 30 anos na vida pública nunca se envolveu em qualquer escândalo de corrupção. Então todo ser pensante, minimamente inteligente, sabe que Jair Bolsonaro é a melhor opção para o Brasil no dia 28 de outubro. Por outro lado, nós temos outro candidato, que é o candidato Fernando Haddad do PT, que tem um histórico de vida pública manchado pela corrupção. O PT ficou 14 anos no poder e o Brasil vivenciou o maior escândalo de corrupção em toda a sua história. Fernando Haddad é tido por muitos como o pior prefeito da cidade de São Paulo. É a favor do aborto, é a favor da agenda homossexual, um dos criadores, se não o criador do kit gay. Ele apoia o Foro de São Paulo, então é evidente que você sabe qual é a melhor opção para governar o nosso país. Eu preciso aqui abrir um parênteses, porque na primeira votação, no primeiro turno, você também sabe que Bolsonaro fez muito mais do que 60% dos votos válidos. Nós vivemos uma fraude eleitoral no Brasil, a exemplo do que ocorreu em 2014, quando a ex-presidente Dilma concorreu com o candidato Aécio. A empresa que fabrica as urnas eletrônicas, você sabe disso, foi banida de diversos países por fraude eleitoral. Então, é evidente que se houvesse lisura, se houvesse transparência no processo eleitoral brasileiro, o Bolsonaro já teria sido eleito no primeiro turno. Mas por causa da fraude, todo o desenho, todo o projeto está se encaminhando para que Fernando Haddad ganhe no segundo turno. Imaginemos então, portanto, que Fernando Haddad no segundo turno ganhe a eleição, o que é o que eu acredito. Talvez você possa não acreditar nisso, mas é o que eu acredito porque todo o desenho, todo o cenário está montado para isso. Se Fernando Haddad ganhar a eleição, se Lula ganhar a eleição, o Brasil vai viver um momento muito conturbado. A população brasileira não vai aceitar esse resultado porque sabe que não fosse a fraude, Bolsonaro teria ganho já no primeiro turno. Certamente que estradas serão fechadas, que a população vai clamar pelo exército brasileiro, a governabilidade do Fernando Haddad vai ser zero, porque a maioria do país vai se insurgir contra um novo governo do PT. E certamente que motins, revoltas populares e vários acontecimentos voltarão a acontecer no Brasil. Agora, por outro lado, eu quero que você imagine comigo mais uma vez se Bolsonaro vier a ganhar a eleição, que é o meu voto, que é o candidato que eu apoio, que é o candidato cuja bandeira é armar o cidadão de bem, que é um ato perfeitamente legal do ponto de vista cristão e jurídico. Pois todas as ditaduras implantadas no mundo só foram implantadas porque primeiro se desarmou o cidadão de bem, que não podia se defender nem do bandido nem do Estado.
Mas imaginemos que Bolsonaro ganhe no segundo turno. A primeira medida que Bolsonaro vai ter que tomar quando assumir a presidência da República no dia 2 de janeiro de 2019 será revogar o Estatuto do Desarmamento. Porque essa foi a sua principal bandeira, esse foi o carro-chefe da sua campanha. E se Bolsonaro cumprir a sua promessa e revogar o Estatuto do Desarmamento, ou seja, liberar a posse e o porte de arma ao cidadão de bem, você e eu sabemos que o brasileiro não possui cultura suficiente para portar uma arma. Apesar de eu ser a favor da liberação de arma de fogo para o cidadão de bem, isso não pode ser feito indistintamente, indiscriminadamente. Você sabe disso. A liberação teria que ser feita de uma forma muito bem equilibrada, muito bem planejada, teria que ser feita de uma forma muito equacionada para que tragédias não acontecessem. Mas isso dificilmente vai ser possível produzir ou fazer dessa maneira. Então a população tendo acesso à arma de fogo, o cidadão que vai cobrar uma dívida, vai armado, aquilo vai resultar em morte. O cara que foi fechado no trânsito vai sacar sua arma e vai resultar em morte. Bolsonaro também vai ter uma governabilidade muito difícil, quase zero, porque toda a mídia, todos os gigantes da comunicação no Brasil são contra Bolsonaro. Porque Bolsonaro ameaça o sistema corrupto que vigora no Brasil desde o Brasil colônia. A Rede Globo é contra Bolsonaro. Os grandes e poderosos são contra Bolsonaro. Bolsonaro vai ter uma dificuldade muito grande de governar. Os grandes bancos, as grandes instituições como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, não querem Bolsonaro, porque Bolsonaro pode mexer, pode tentar abrir a caixa preta dessas instituições. Então você veja, você perceba que tanto na vitória de Fernando Haddad quanto na vitória de Jair Bolsonaro, qualquer que seja o resultado, o Brasil vai vivenciar um momento muito difícil, muito delicado, porque tanto um quanto o outro vai ter uma dificuldade muito grande de governar o país. O Brasil vai caminhar, mais uma vez, para revoltas populares, para motins, para protestos. Muitos cristãos acreditam que Bolsonaro vem para salvar o país, para trazer um momento de prosperidade, e apesar de eu ser um ferrenho defensor de Bolsonaro, espiritualmente falando, nós sabemos que não será assim. Há mais de 30 anos eu vejo pastores, pregadores, líderes espirituais dizerem que o Brasil vai ver um grande avivamento. E esse avivamento nunca chegou. Esse avivamento nunca ocorreu. O Brasil vive um momento de decadência espiritual. O Brasil tem atraído o juízo de Deus e não o favor de Deus. Se você se antenar um pouquinho como anda a igreja brasileira, uma igreja corrompida do alto a baixo, uma igreja que só visa o lucro, pastores que só buscam arrancar a pele, a lã, a gordura e os ossos das ovelhas, você vai ver que o Brasil tem atraído o juízo de Deus. Todas as vezes que Israel, que os líderes espirituais da nação de Israel, os sacerdotes, os levitas, os profetas se corromperam na idolatria, veio juízo sobre a nação de Israel. E agora não é diferente. O Brasil tem atraído o juízo de Deus. Então você observe que tanto numa hipótese quanto em outra hipótese, Deus preparou para o Brasil um momento ímpar, um momento de polaridade tão grande, que isso vai culminar numa catástrofe no Brasil. Possivelmente numa guerra civil. O Brasil está totalmente polarizado, você não pode abrir as redes sociais, o Facebook, é ódio, é xingamento, é ira, é perseguição. Então você perceba que Deus de antemão preparou esse cenário para o Brasil por causa do pecado da nação. Se você observar de norte a sul desse país, você vai verificar por si só que o Brasil está completamente polarizado. Está rachado entre direita e esquerda. Pessoas estão odiando pessoas por causa das suas visões político-partidárias, por causa das suas ideologias. Deus preparou esse cenário, Deus preparou esse ambiente.
para que o Brasil pudesse vivenciar exatamente o que Deus predeterminou. Se você acessar as redes sociais, nas ruas, você vai verificar que há um clima muito tenso de rivalidade. O Brasil está completamente dividido. E sobre a divisão da nação brasileira, vale relembrar as palavras que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 25. Leia comigo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Observe que o próprio Jesus nos adverte que todo reino dividido contra si mesmo será devastado. A Bíblia usa a palavra de devastação. E toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. O próprio texto, a própria Bíblia nos adverte sobre o futuro sombrio do Brasil. Eu e você estamos incluídos nesse cenário. Deus preparou esse ambiente de rivalidade, de tensão, de ódio, exatamente para levar o Brasil à ruína, por causa do pecado, especialmente da igreja brasileira. Eu quero que você leia comigo o que o apóstolo Paulo escreveu a 2 Timóteo no capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Observe que a Bíblia diz que nos últimos dias nós viveríamos tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos penosos. Então é até antibíblico dizer ou achar que as coisas vão melhorar, que tudo vai se ajeitar, que paz e prosperidade virá, quando a própria palavra de Deus nos diz que será diferente. Se você ler as notícias nos jornais, na internet, na TV, você vai verificar na realidade que as coisas só estão piorando. Eu quero lembrar você que em maio desse ano nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Eu tenho quase 40 anos de idade, em toda a minha vida eu nunca vi um acontecimento desse no Brasil. Você pode até ter mais idade do que eu, mas certamente você viu apenas greves de alguns segmentos, de alguns setores, mas nunca uma greve que causasse uma crise energética de norte a sul do país. Chegamos num momento onde não tínhamos mais quase alimentos nos supermercados, não tínhamos mais condições de comprar um botijão de gás, não havia carros na rua circulando por falta de combustível, as pessoas não conseguiam trabalhar. Você acha sinceramente que Deus estava lá dormindo na sua rede, que não ficou sabendo do episódio? Você acha que Deus acordou depois e disse assim: pois é, fiquei sabendo que teve uma greve dos caminhoneiros lá, mas fiquei sabendo por alto? É óbvio que não. Deus orquestrou e preparou esse momento como um ensaio de advertência para a nação brasileira. Como um sinal do que está por vir sobre a nação, para que haja arrependimento, para que a igreja brasileira volte ao verdadeiro evangelho. Mas você e eu sabemos que isso não aconteceu. E agora o Brasil caminha em uma estrada que qualquer caminho que ele venha tomar, à direita ou à esquerda, isso não vai acabar bem. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5 o seguinte, vamos ler. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse texto, ele se aplica diretamente à nação de Israel, mas também a todo mundo. A Bíblia diz de forma muito clara que quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. O povo brasileiro tem colocado a sua esperança em um homem, quando na verdade deveria colocar no próprio Deus. Então, quando acharem que o candidato
A ou B vai resolver o problema da nação, que as coisas vão ficar bem, quando disserem agora vai haver paz e segurança, vai haver repentina destruição. E a Bíblia assemelha os últimos dias como as dores de parto de uma mulher que está grávida. As dores de parto elas vão se tornando mais intensas, mais fortes, conforme se aproxima a hora do nascimento. Então é impossível dizer que as coisas vão melhorar no Brasil. O contexto todinho de Mateus capítulo 24 nos remete também ao princípio das dores, as dores de parto. Apesar de eu apoiar ferrenhamente o candidato Bolsonaro, é certo que o Brasil está atraindo o juízo de Deus. E Deus preparou totalmente esse cenário de polaridade, de rivalidade entre direita e esquerda, entre comunismo e capitalismo, justamente para levar ao Brasil aquilo que há muito tempo ele já predeterminou. O livro de Isaías, no capítulo 66, diz assim: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. O texto do profeta Isaías é muito claro. Acaso eu faço chegar a hora do parto e não faço nascer? O Senhor aplica diretamente essa mensagem à nação de Israel, mas nós também podemos tirar um grande ensinamento desse texto. Sempre que começam as dores de parto, significa dizer que a hora do nascimento está próxima. A hora do nascimento está chegando. Então, não tenha dúvida de que o que está acontecendo no Brasil, as dores de parto, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas eu vim aqui especialmente para falar sobre a nação brasileira. Deus também produzirá o nascimento. Deus também produzirá o caos, para trazer de volta a nação de joelhos ao verdadeiro Evangelho. E o que você cristão deve fazer, além de se arrepender e de orar, para proteger você e a sua família? A resposta está exatamente no livro de Gênesis, no capítulo 41. Quando Faraó estava no Egito, ele teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas magras comiam as vacas gordas. Ele sonhou com 7 espigas cheias e boas e 7 espigas secas, e as espigas secas comiam as espigas boas. José então revela o sonho a Faraó, que haveriam 7 anos de seca, de fome e de escassez, depois de 7 anos de prosperidade, e que era necessário nos primeiros 7 anos juntar mantimento e se preparar para o tempo mau que viria. Então o que você deve fazer, além de orar e se arrepender, é se preparar para esse momento. Eu não estou aqui para dizer como você deve se preparar, se você deve guardar dinheiro, se você deve se preparar para deixar o país. Mas certo é que o Brasil vai viver o dia mau do Senhor. Anos atrás, muitos venezuelanos, você pode acompanhar e ver vídeos na internet, não acreditavam que a Venezuela iria passar, iria atravessar o que está atravessando hoje. E o resultado foi que não se prepararam. E muitos deles, muitos profissionais renomados hoje, fugiram para o Brasil, fugiram para outras regiões, porque não esperavam esse momento. Mas você pode se antecipar. Não se esqueça do texto que nós lemos no início, no livro de Ezequiel. A função do atalaia é avisar. A função do atalaia é tocar a trombeta. Você pode ouvir a trombeta ou resolver não acreditar no som da trombeta. Você pode querer perecer mesmo ouvindo a trombeta. A decisão é sua. Mas tenha a certeza que o Brasil vai atravessar momentos difíceis. Todo esse cenário, todos esses acontecimentos que não só o Brasil, mas muitos países vão vivenciar, tem uma só causa, um só motivo. O Senhor está fazendo um despertamento final. Porque aquele grande dia se aproxima. Jesus Cristo está voltando.